Queremos acolher com muito carinho vocês das novas fundações, das novas comunidades que estão aqui conosco agora. Já temos aí algumas mensagens dizendo: estou ansioso. E nós também. Quando você está ansioso para ouvir, nós também queremos ouvir o que o Espírito Santo hoje quer nos dizer com essa live, com esse momento de formação, sobre os carismas e também sobre essa grande novidade, que é a escola de formação para comunidades novas, para as novas fundações online. Tenho certeza que muitas comunidades esperavam essa notícia e também de ver-nos hoje. Aqui está comigo, então, Maria Francisca. Pessoal, muito feliz de ver você também em imagem, né? Já tivemos um pessoal aqui neste final de semana que esteve conosco num retiro, num encontro para as novas fundações e foi maravilhoso. É verdade. Bom, eu quero primeiro pedir que o Espírito Santo tome nosso coração nas suas mãos e que durante toda essa partilha ele possa ir massageando com sua luz, seu calor, para que possamos compreender profundamente o sentido de nossas vidas como consagrados, o sentido da nossa vida. E, em segundo lugar, eu quero agradecer as orações que recebi de vocês todos. Quantos me falaram de vigílias, de orações e etc. E eu quero dizer que experimentei a força da vossa intercessão. E Deus me concedeu mais um tempo de vida. E Deus me concedeu, acima disso, a graça de saber que Ele é realmente o absoluto para a nossa vida. Penso que as vossas orações contribuíram imensamente para que hoje eu pudesse amar mais Jesus e, com o amor dele, amar vocês, amar o caminho, o processo de salvação de cada um. Então, é com alegria que estamos aqui e vamos nos deixar conduzir pelo Espírito. E convido que você também se deixe docilmente conduzir pelo Espírito hoje. Nós estamos, então, iniciando algo novo, Maria. Não novo em termos de conteúdo, mas colocar este conteúdo, essa riqueza que Deus foi nos dando, a escola de formação das novas fundações, ministrada pela comunidade Oásis, ela nasceu em 2005. Então, ali Deus nos convidava a uma missão. Inclusive, num dos primeiros módulos que nós ministramos aqui na nossa região de Caxias do Sul, tínhamos alguém junto da escola, né, que se levantou em determinado momento. Eu me lembro disso, assim, da pessoa levantar e ela profetizou, ela fez uma profecia. Claro que já estava no nosso coração, já estávamos iniciando esses módulos. Por quê? Porque queríamos dar às novas fundações, principalmente às nascentes, a nossa experiência de vida comunitária, de vida de oração, de vida fraterna, passar um pouco esses grandes desafios que nós fomos vivendo até ali em 2005. Nós nascemos em 1988, então tínhamos já uma caminhada. E nós queríamos também partilhar, enriquecer e, claro, também ministrar momentos de oração, momentos de aprendizado, de ensino da vida da igreja. Então, tínhamos esse desejo de auxiliar as novas comunidades nascentes que estavam iniciando. Sim. E essa senhora, então, levanta e diz que Deus estava nos dando uma missão de cuidar, né? Não sei bem a palavra, mas de cuidar, de atender, de auxiliar no crescimento
das novas comunidades, que nos confirmou, não foi assim? Foi. E nós compreendemos que formar uma pessoa não é treinar uma pessoa, porque o treinamento é um nível muito superficial. A pessoa fica treinada para fazer aquelas coisas. Né? Ao passo que a formação, ela deve e ela busca nos configurar com Cristo. Nós não estamos na Igreja Católica para não ir ao inferno, para o inferno, né? Nós estamos na Igreja Católica e com este chamado, com essa sermos separados para estar com o sagrado e termos então esse desafio de configurarmos-nos com Cristo de um modo crescente, de um modo apaixonado, porque quem realmente entra é introduzido no mistério de Jesus, o Filho de Deus humanado, se apaixona, e este apaixonamento faz com que a gente queira ser sugado cada vez mais por Ele, com Ele e nele. Então, o nosso desafio da formação é para que nos configuremos com Jesus Cristo. Porque é muito pouco acharmos que sermos católicos ou a vida consagrada é para nos livrar do inferno, não. É para nos configurarmos com Cristo. Ser a pessoa de Cristo no mundo hoje. Porque este mundo está morrendo de fome e de sede de Deus. E é preciso que vejam em nós a pessoa de Jesus. E só podemos amar com o amor dele, porque o nosso amor é muito frágil, inconstante. Mas quando amarmos com o amor dele, realmente será muito frutuoso. Então, um dos objetivos de estarmos partilhando a riqueza da escola é para que nos configuremos com Cristo num processo, né, de apaixonar-se, porque é isso que precisamos, sermos apaixonados por este Deus que é apaixonado por nós, né? Por esse Deus que é apaixonado por nós. E Maria, Deus nos dá uma graça. Então, a vida cristã, a vida com Cristo, a vida do batismo, é totalmente diversa. Né? Ela é uma vida de seguimento de Jesus. Nós deixamos esse mundo, o que é mundano, muito mais ainda, não no sentido de ser maior, mas no sentido de dar-se para uma missão. E as novas fundações, as novas comunidades receberam uma graça, os seus fundadores, os seus cofundadores, os seus consagrados, de dar-se, ou seja, de realizar uma missão, uma graça que Deus colocou nas nossas mãos. Sim. Né? Então, esta graça é nos dada. E o que nós fazemos com ela é responsabilidade nossa. Então, Deus não nos chamou para permanecer no raso, na superfície, ou numa certa mediocridade, ou simplesmente como espectadores de alguma coisa. Não. Ele nos chamou a uma obra para que, de fato, nós revelemos o rosto de Jesus a esse mundo e também, por que não, aos filhos da igreja deste tempo. E eu queria ler aqui só um parágrafo do que diz João Paulo II, um pouquinho sobre nós, que é uma frase final que nós usamos muito, que é ser uma resposta providencial. Então, ele diz assim para as novas comunidades: no nosso mundo, com frequência dominado por uma cultura secularizada, que fomenta e difunde modelos de vida sem Deus, a fé
de muitos é posta a dura prova, e não raro é sufocada e extinta. Percebe-se então com urgência a necessidade de um anúncio forte e de uma sólida e aprofundada formação cristã. Como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. E eis então as comunidades novas, eclesiais. Eles são, ou estas são, a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio do final de milênio. Vós sois esta resposta providencial. Então, João Paulo II, já lá em 1998, quando ele reúne os movimentos e também as novas fundações, ele profetiza esse mundo de hoje. Esse mundo de hoje que não começou agora, mas ele vem crescendo, o mundo sem Deus. O mundo que aqui vai se fazendo, então, uma fé extinta, uma fé sufocada. E o Espírito Santo, ele vem em socorro da Igreja de Cristo. E ele traz, ele seduz, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Homens e mulheres, com a têmpera do Espírito do Senhor, que vem para quê? Para atrair também outros, que são os nossos fundadores, para dar esse testemunho, como diz aqui São João Paulo II, de uma personalidade cristã amadurecida, consciente do próprio batismo, uma vocação e missão para a igreja, para o mundo, uma formação sólida, né? Um anúncio fortificado. Então, nós não somos chamados apenas para formar um grupo, mas para, de fato, fazermos com que esta palavra aconteça. Certo? Sabe, Giz, uma coisa que me intrigou durante muito tempo. Sim. Quando Jesus diz, farão coisas maiores do que estas que eu fiz. Sim. Então eu gosto de falar com Jesus, aliás. Me perdoe, mas eu gosto só de falar com ele. É verdade. Né? É verdade. Mas Jesus, como assim? Como tu dissestes isso? Tu curaste cegos, surdo, mudo, endemoniados, e fui dizendo tudo o que está nos evangelhos. Mas veja que ele não teve uma comunidade, ele teve um grupo de amigos. Até ali os apóstolos eram amigos de Jesus. O fazer mais, fazer o maior, aconteceu depois de Pentecostes. A grande novidade é a vida comunitária, a descoberta que acima da nossa família de sangue circula um novo sangue em nós, que é o sangue do Espírito Santo. E verdadeiramente, hoje eu testemunho, porque no início eu me arrepiava só de pensar em comunidade. Eu tinha uma visão tão negativa, né, que eu dizia, olha, parece a briga do cachorro com o gato, no tempo que eles não eram tão amigos como hoje, né? O cachorro ameaçava o gato ficava, né, aquela coisa toda. Assim que eu me sentia, eu não conseguia entender. Mas passado todos estes anos, eu digo, realmente, Jesus, este é o feito maior que possa existir. Porque o início das primeiras comunidades, o que é que atraía cada vez mais? Vede como se amam. E não havia neles um amor qualquer, mas sim o sangue novo. Este amor que é um sangue novo, onde circula em cada um a força do Espírito Santo.
Então, se você tem comunidade, creia, lute, busque, porque é o maior presente que Deus pode dar. Estou vivendo um testemunho profundo disso. Eu sempre disse, Senhor, não quero depender de ninguém. Mas com esse tempo do Covid, onde fui entubada, essa coisa toda, quando eu voltei, eu precisei dos meus irmãos espirituais que viessem me dar banho, trocar minhas fraldas, me ensinar a comer, me ensinar a falar, me ensinar a caminhar. E eu fui descobrindo de um modo extraordinário. Realmente, Jesus, a vida verdadeira de comunidade, é a maior realização nesta terra. Hoje eu digo, é verdade, Jesus, faremos coisas maiores, que é realmente deixar o Espírito Santo circular como um sangue novo em cada membro da comunidade, do carisma. É fantástico. Vale a pena vencer desafios, né, Opa! Maria? Por isso eu penso também que como Deus quer fazer, e é uma obra do Espírito Santo, Ele quer nos ensinar. Formar, né? O mestre que forma, porque também precisamos do socorro. Como vivermos juntos. Precisamos da conversão para viver juntos. Né? Precisamos aprender a rezar, ensina-nos a rezar para viver juntos. Então, é isso que você está falando do testemunho. Não tem nada maior mesmo do que a comunidade. A comunidade. Porque ali estão aqueles que vivem a mesma fé. Sim. Onde eu encontro em cada um, e eles encontram também em nós, esta força, esta coragem, a virtude, ou então mesmo a fraqueza, que uns os outros ajudam a se carregar. Sim. Maria. Não é apenas a questão da graça, mas também aprender a viver com a fraqueza um do outro. Sim. Ensina-nos, e assim o Espírito Santo vai nos convencendo de que viver com Ele é o melhor. Viver esta graça com a presença no nosso meio é o melhor, né? E eu queria também, então, trazer agora, né, trazendo esta vida comunitária, que é a graça de Deus, a escola que vem auxiliar as novas comunidades a amadurecer. Sim. Porque se é uma graça de viver juntos e evangelizar e dar testemunho, existe um caminho. E esse caminho é uma vocação. Né? Então, todas as comunidades, elas têm um dom particular. Têm um dom específico, um carisma a viver. E uma regra, uma solicitação do Espírito para amadurecer, para aprender, para se relacionar, para a missão, né? Para aprender a doutrina, para falar dele, para anunciar ao mundo, para denunciar também o mal. Então, para toda essa graça, esse ministério que a gente diz de ser uma vocação, a gente precisa aprender, precisa ser formado, precisa olhar com o olhar de Deus. Por isso me parece, e aí a escola nos auxilia, né? A escola de formação, porque ela vem dar o quê? Ela vem dar a palavra que é a história da igreja. Ela vem dar a experiência que nós vamos vivendo no caminho. Ela vem dar a riqueza do que os santos vão nos falando, vão nos dando. Então, o conteúdo dessa escola de formação é o conteúdo da vida, mas é o conteúdo da igreja. Né? É fantástico. É fantástico. Eu tenho degustado nestes dias, neste tempo, a maravilha que é poder ter uma vida espiritual. Sim. Porque antes de entrarmos no ventre de nossa mãe, adquirir este corpo material,
nós estávamos no ventre trinitário como espírito, como sopro de Deus, como alma, né? Sim. Então, é só através do espírito que nós vamos tateando essas realidades tão maravilhosas. E vamos descobrindo. Mas faz poucos dias que eu descobri que o Pai disse para Jesus no batismo: este é meu filho muito amado, nele eu ponho todo o meu afeto. Que afeto é esse? Senão aquele que está no seio da Trindade, onde quando estávamos lá não tínhamos nenhuma carência, nenhuma mendicância, estávamos perfeitos lá. Então o Pai está dizendo, o coração trinitário, humano, é o coração do meu filho. Se vocês querem suprir vossas carências, vossas mendicâncias, ide, vão, comam, bebam do coração do meu filho, porque ali está o ventre trinitário, o manado. Porque Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. O Espírito Santo me ungiu, está sobre mim com sua unção. Então, a Trindade nunca deixou de estar presente na caminhada humana. Inclusive, a Trindade se joga no abismo da queda de Adão e Eva. A Trindade jamais nos abandonou. Mas esta declaração do Pai, por isso precisamos conhecer Jesus, precisamos escutá-lo, precisamos nos encantar com ele, contemplá-lo, porque o mundo está do jeito que está, porque se distanciou desta fonte que é o coração de Jesus, a Trindade presente para ir dando gradativamente a cada um de nós aquilo que recebemos, que recebemos quando fomos feitos, quando fomos gerados no ventre trinitário. E sabe que eu estava também pensando no momento do batismo de Jesus. O Pai fala assim, né? Mas Jesus entra na fileira dos que vão ser batizados por João Batista. E João Batista diz para ele, mas tu não precisas disso. E sabe o que Jesus disse? Não, mas eu estou aqui no lugar da Maria Francisca. Eu estou representando a Maria Francisca. Estou aqui representando a Gislaine. Estou aqui representando cada um de nós. Ele colocou-se no batismo de conversão, no batismo de arrependimento, não por ele, mas por mim. Então, à medida que nós vamos sendo formados pelo Espírito, nesta realidade, nesta verdade, nós vamos nos encantando e nós vamos desejando cada vez mais aprender. Nossa, nós somos uma resposta do Espírito. Uma resposta do Espírito tão urgente hoje. Né? Eu vejo também, Maria, um resgate da própria fé. Sim. A vocação das novas comunidades, a vocação do leigo consagrado. Ele está... É como se nós estivéssemos, mais uma vez, desenterrando a palavra que está sendo enterrada no coração do homem, não como semente, mas como enterro, como morte, está definhando a fé, porque não se tem, de fato, a experiência da fé, né? A vivência da fé. Então, o que está acontecendo? O mundo, ele tem gritado a sua mentira, e o homem tem crido, ou seja, não tem mais sabor,
ele não percebe o sabor daquela amizade, daquela intimidade com Deus, daquele movimento, daquele vento que bate na própria criação, quando você pousa o olhar em algo como uma árvore que dá fruto. Essa transcendência da fé que faz você ver ali, naquele fruto, o sabor de Deus. Isso. Ele alcançou para ti. Me lembro quando eu era bem pequenininha, o pai me pegava no colo e me esticava para mim poder tirar o fruto da árvore, puxar. E ele me ajudava com as suas mãos, porque como a laranja, ela tem um cabo muito forte, precisa de esforço. Então, quantas vezes ao pousar os olhos, seja na flor do teu jardim, seja na grama que está nascendo, naquele pedaço que antes era terra, seja numa pedra que você pode sentar-se à sombra da árvore, não tem um local ou uma forma de ver, se temos a fé, que não traga a experiência ou a vivência do transcendente, do Deus vivo. Ele está vivo. Opa! Então, como vocação, nós temos uma vocação, como carismas, como aquele que dá o perfume, que mostra o perfume de Jesus. Nós temos uma vocação de perfumar o mundo inteiro com a transcendência da fé. Ou seja, tocar, perceber, intuir, partilhar esse movimento do Espírito que nos dá, que nos mostra que Deus está falando conosco. Ele fala conosco agora, na noite ou no dia. Certo. Também me questionava sobre aquela frase de Santiago: a fé sem obras é morta. E nós muitas vezes nos lançamos em tantos trabalhos, em tanta atividade. Mas o que mesmo quer dizer isto? A fé sem a conversão do coração é morta. Aquele povo se encantava com a autoridade de Jesus. Sim. Mas de onde vinha a autoridade de Jesus? Do que falava, fazia, era a mesma coisa. Então, quando se diz a fé sem obras é morta, estamos dizendo que aquele que diz que tem fé, mas não tem a conversão do coração, que a partir desta conversão produz obras visíveis, a primeira obra da fé é fazer o nosso coração convertido. É fazer o nosso coração estar em comunhão com o coração de Jesus. Então, esta fé que vai transformando o coração, vai fazendo com que o próprio coração faça obras, mas tem que ser a partir de uma fé que seja capaz de converter o coração. Não podemos mais dizer minha avó tinha fé, minha mãe tinha fé, porque a fé que elas viveram pertence a elas. Eu preciso dizer, Senhor, aumenta a minha fé, porque meu processo de conversão ainda está cheio de justificativas, está cheio de... morno. E Jesus diz, o Apocalipse diz claro, porque tu não eras nem frio e nem quente, mas morno, eu te vomitarei. Então nós temos que perseguir a graça da fé. Senhor, que eu mude meu coração, muda meu coração. Porque Jesus diz que tudo que sai do homem é proveniente do seu coração. Tanto as coisas más como as coisas de um coração convertido. Então veja que isso tudo nós vamos aprendendo, no conhecimento de Jesus, na intimidade com Jesus. E o melhor habitat
para crescer, tudo isso é a vida comunitária, com os desafios constantes. Sim, verdade. Né? Com a dor daqueles que abandonam, com a alegria daqueles que crescem. Verdade. E principalmente quando a gente pode sentir que estamos caminhando, estamos amadurecendo, estamos caindo, mas estamos levantando também. Isso é verdade. É isso aí. Então, Deus nos fez um sinal, acho que a gente pode também dizer que o que o Espírito Santo diz à igreja hoje. Então, Deus quer alcançar os seus filhos, os filhos da igreja. Então, um carisma, ele vem para ser uma resposta, sim, aqui dizia também, antes lendo João Paulo II, uma resposta para o mundo, mas muito mais ainda. E mais intensamente para a igreja. Por quê? Porque é preciso revelar quem é Cristo. Quem diz que eu sou, né? Quem você diz que eu sou. Então, um carisma revela quem ele é. Revela talvez não o todo, talvez não de uma maneira... Claro, na evangelização revelamos Jesus, apresentamos ele inteiro. Mas como carisma revelamos o seu rosto, revelamos uma ação dele, né? Uma forma dele se relacionar. E hoje nós estávamos falando hoje de tarde do perfume de Jesus, te lembra? Lembro. Alguém chegou para mim e disse, mas olha, eu não consigo entender muito bem essa história de carisma. O que é isso? Aí Deus me inspirou um jeito muito simples de dizer. Um carisma é um perfume específico de Jesus. Por exemplo, quem é dedicado à escola, ao ensino, à educação, deve exalar o perfume de Jesus que ensina. Quem trabalha com os doentes, quem tem este coração preparado por Deus, ele deve exalar o perfume de Jesus nesse aspecto com os doentes. Né? Então, veja que o perfume de Jesus, em tantas formas, em tantas realidades, pertence à sua comunidade. E as pessoas que observam, quando exalas este perfume que Deus te deu, né? Elas dizem, olha, não é o que vocês dizem, mas é aquilo que sai de vocês. E veja que quando você usa um bom perfume, você que está com o perfume não o sente, mas aqueles que passam perto, aqueles que estão junto, eles sentem o perfume. E é assim que acontece com um carisma. Nós, muitas vezes, não sentimos o perfume, mas os testemunhos dizem, vocês exalam este perfume, vocês exalam este rosto de Jesus. Então, nós sabemos, os contemplativos, o que devem exalar, o perfume de Jesus contemplativo, né? O que um sacerdote deve exalar, o perfume de Jesus sacerdote. Me parece tão simples de se entender, mas este perfume precisa ser buscado com seriedade, como o absoluto da nossa vida. Nós vemos tantas desistências, e isso machuca demais o coração do próprio Deus e põe em risco seríssimo a tua salvação. Porque o ser humano, mais do que natureza, ele é vocação. Porque quando eu fui feita, você foi feita no ventre trinitário, Deus te deu algo para que você, ao vir nesta terra, realizasse aquele querer de Deus, aquele pensamento de Deus para a construção do seu reino. Se eu abdico
deste sonho de Deus para mim, quando eu voltar a Ele, porque todos nós vamos voltar, Ele vai dizer, olha, eu não te conheço. E está claro esta palavra de Deus. Eu não te conheço, porque eu te fiz para seres isto. E você resolveu ser outra coisa. Então, é muito importante, muito sério, neste mês de agosto, a igreja nos traz a seriedade das vocações. Uma vocação não é uma opção pessoal, é uma imposição. Daí tu vais me dizer o seguinte, mas então, cadê a nossa liberdade? A liberdade é minha escolha de fazer a vontade de Deus, ou ser uma pedra de tropeço, né? Um dia um filho meu disse, mãe, tu está me obrigando a ir no armazém, buscar isso, aquilo que precisava. Eu disse, sim, estou te obrigando. Eu posso não fazer? Eu disse, não, tu vais fazer. Tu podes fazer com amor, ou tu podes fazer resmungando. Esta escolha é tua. Mas o dom de Deus, o que Deus quis, Ele quis. Então, é muito importante debruçarmos-nos muitas vezes sobre este desejo de Deus, a vocação que Ele nos deu. Ele me enviou para a terra para eu ser oásis. Se eu resolvo ser qualquer outra coisa, quando eu chegar diante dele, ele vai dizer, eu não te conheço, te tornastes um objeto não reconhecido. Não é fazer o que se quer, mas fazer o que Deus quer, e com toda boa vontade e docilidade. Então, a gente está colocando assim meio... Mas tudo isso a gente vai tomando consciência durante a escola. É formação, né, Maria? É a formação de um cristão, a formação do vocacionado e a formação de um consagrado. Exatamente. Nós podemos fazer um pouco de intervalo agora, você também que está em casa, nós que estamos aqui, pensamos de falar depois sobre também os temas, né? Quais são os temas da escola de formação que você vai participar de maneira online? E também um pouquinho, né, um degustar, assim, de um conteúdo que ela traz. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Estamos aqui retornando, você que aguardou todo esse tempo, estávamos tentando auxiliar aqui o pessoal na técnica, porque a internet ficou muito fraca, muito frágil. Mas é claro que para nós sabemos que não é bem isso. Sempre há uma luta espiritual quando nós trazemos a luz, Maria, quando nós colocamos a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, quando nós vamos manifestar a fé, quando nós vamos realizar um bem, uma graça, algo da própria vontade de Deus. Sabemos que entra também uma grande luta espiritual que quer nos tardar, nos fazer desistir. Quantas vezes a gente teve vontade de desistir por causa dos enfrentamentos para algo novo, iniciar algo novo, e sempre aqui na nossa comunidade Oásis, quando vamos iniciar uma missão nova, as coisas vão travando, né? As coisas vão baixando, vão acontecendo. É a luta espiritual da vida cristã e muito mais da vida consagrada. Quero falar, antes de te passar a palavra, mais uma palavra de Bento XVI agora, sobre nós, sobre nossa vocação, sobre nossa missão como carisma, como vocação à vida consagrada, como vocação para a igreja. Ele diz assim: ressoe sempre no vosso coração a exortação de Jesus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu.
levai a luz de Cristo a todos os ambientes sociais e culturais em que viveis. O impulso missionário é comprovação da radicalidade de uma experiência de fidelidade sempre renovada ao próprio carisma, que leva além de qualquer fechamento cansado e egoísta em si. Iluminai a obscuridade de um mundo transtornado pelas mensagens contraditórias das ideologias. Então, o próprio carisma, ele vem falar que luta contra, né? Tudo isso que é fechamento, que é cansaço, que é egoísmo de si, porque a experiência do próprio carisma, ela vai fazer o contrário, né? Contrário às ideologias, contrário ao mal, contrário à escravidão, contrário ao pecado do homem. E o carisma, nosso carisma, que é nosso ser, nossa vocação, nossa missão, é trazer Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, é manifestar a fé. É isso. Então, e o primeiro tema, qual é o primeiro tema? Vamos lá. O tema da nossa escola de formação. Aí. Então, são 6 temas que nós trazemos nas escolas, e o primeiro é o carisma de fundador e fundação. O carisma. Bom, o carisma a gente já disse que é um perfume particular de Jesus em todos os aspectos que ele veio mostrar e realizar. Então, o carisma é um perfume. Quero falar um pouco do fundador. É uma experiência que eu vivo. Cada vez me pertenço menos, porque é preciso, como disse João Batista, que ele cresça e que diminua eu. Porque se nós estamos portando um perfume específico de Cristo, nós precisamos ser este perfume. Não só portar, mas ser, transformar-se nesta pessoa, nesta presença de Jesus. Como fundadora, meus pensamentos são todos direcionados, Senhor, como fazer isso? Porque muitas vezes nós vimos fundadores que já trazem tudo pronto. A comunidade vai ser assim, assim, assim. E nisso se vê que não há uma real fundação. Porque se este movimento de Deus é para o tempo de hoje, quem realmente sabe como deve ser e do jeito que deve ser é o próprio Deus. Então o fundador não pode nunca estar fora da ligação com Deus, porque é Deus que vai indicando o caminho. E quando o fundador se extravia, busca um atalho, Deus vem depressa para que ele possa reajustar. Portanto, um autêntico fundador é aquele que não se distrai nunca da presença de Deus. Cometo pecado, sim, mas eles me ocasionam tanta angústia, tanto mal-estar, que eu preciso logo reajustar. Então, quando se tem a graça de uma fundação, de ser o fundador, nós precisamos corresponder a esta honra que Deus nos deu de ser a sua presença, o primeiro que vai adiante deste carisma. Porque os membros daquela fundação passarão pelas dificuldades que o fundador passa. É claro que numa dimensão mais leve, mas o fundador que passou por aquele momento poderá auxiliar os seus. Aqui se passa assim, aqui se faz assim. E uma coisa que o fundador tem que ter muito presente: não deixar acontecer
questões que nós chamamos de quê? Duvidosas, nós chamamos de tentação, né? Sim, tentações, suspeitas diabólicas. Suspeitas. Mas será que é isso? Mas será que isso destrói? E eu tenho me agarrado muito em Nossa Senhora. Eu tenho dito para ela, me ajuda aqui, me ajuda. E ela tem sido presença de modo muito marcante nestas novas fundações, né? Então, o fundador é alguém que compreende que não pode ficar fora de área, que não pode ficar desligado e que tem que ser muito íntimo de Deus, porque a novidade que Deus quer é Ele quem dita, é Ele quem faz. Verdade, Maria. Também nós temos na escola de formação para as novas comunidades, além desse tema onde vai envolver, né, a pessoa do fundador, então as características dele, o que é uma comunidade, um carisma. Como segundo módulo é a vida consagrada, ou seja, os conselhos evangélicos. Nós sabemos que todos nós de uma nova comunidade temos uma consagração de vida. Nós não somos uma comunidade religiosa, embora algumas comunidades hoje no mundo também tenham uma dimensão de um instituto. Mas o carisma que nós estamos falando, que nós estamos aqui desenvolvendo e nas escolas, é esse carisma dado às comunidades e que faz um caminho de vida consagrada. Esse é o nosso compromisso e a nossa promessa com os conselhos evangélicos. É claro, dentro do conselho evangélico nós temos a obediência, a pobreza e a castidade. Para as novas fundações, a castidade é conforme o estado de vida. Fala um pouquinho para nós sobre a castidade, Maria. Vamos tomar as alianças de Deus com o povo escolhido. A primeira aliança que Deus fez foi na carne, a circuncisão. Vejamos a seriedade de compreender que o nosso corpo é templo de Deus, que o nosso corpo é o real instrumento da nossa missão. Porque se nós pregamos com o quê? Com o corpo, com a palavra, com os movimentos, enfim. Primeira coisa, que o nosso corpo seja casto. Jesus podia encontrar-se com qualquer pessoa, em qualquer horário, em qualquer situação, porque era casto, castíssimo, no olhar, no falar, no se conduzir, no escutar. E nós temos que aprender, aprofundar, que castidade não está apenas restrita aos órgãos genitais, mas é um conteúdo de toda a manifestação do corpo. Então, o primeiro passo é entender isso. Depois veio a lei, através de Moisés, a lei da obediência. Temos visto nas liturgias o quanto se insiste na observância dos mandamentos. E hoje nós liquidamos os mandamentos. Este sim, este não, este talvez. A obediência nos convida ao aprofundamento daquela lei, não matar. Que largueza que tem esta palavra, não matar. Que largueza tem a palavra honrar pai e mãe. Não é apenas escolher um bom asilo, uma boa casa de recuperação. Não só recuperação, mas de atendimento, né? Não é só isso, é muito mais. Então, vem a obediência, e toda desobediência é uma atitude de idolatria.
Porque quando eu me autorizo a desobedecer, estou me colocando acima do próprio Deus. Tu dissestes isso, mas eu digo isso. Então, estou me colocando acima. Portanto, todo ato de desobediência a Deus é idolatria. Por fim, vem a pobreza. Quem trouxe a imagem da pobreza? As bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Então, vejam como nós necessitamos do estudo, como necessitamos da ascese, como necessitamos da oração para poder caminhar nestas profundezas, porque às vezes se joga os conselhos evangélicos assim tão superficial, mas eles trazem grande mistério. E nós somos chamados a entrar nesse mistério, a sermos como que devorados por este mistério. Então, a gente fala, estuda, orienta, porque este é o tripé que vai sustentar uma vida com o sagrado. Temos também o tema, o terceiro módulo, que é vida fraterna. Lembrando que nós somos chamados a estarmos juntos porque o amor de Cristo nos uniu. Estarmos em comunidade, não um clube social ou uma missão apenas de evangelização. Nós nos encontramos com um carisma, ou seja, foi o dom que nos chamou. É a vocação, a mesma vocação que eu tenho, os meus irmãos têm também, é o mesmo chamado e a mesma graça. Então, a vida fraterna, ela nos complementa. Ali, então, dentro das comunidades, o homem, a mulher, o masculino, o feminino, o casado, o solteiro, nós vamos aprendendo a convivermos uns com os outros e nos completando. Claro que exige a vida fraterna renúncias, temos que deixar gostos pessoais, temos que deixar culturas onde nós tínhamos aquele tempero, aquele jeito de vestir, aquele jeito de falar, para encontrarmos juntos um novo jeito de ser. Então, exige, claro, um tempo, exige também a intimidade, porque a vida fraterna, ela precisa da oração. Ela precisa da intimidade, ela precisa que Deus nos diga, olha, deixa para lá, teu irmão está cansado. E é Deus que nos ensina, o Espírito Santo vai nos ensinando. Então, dentro da vida fraterna, não é possível viver se não for pelo poder do Espírito. É Ele que nos reuniu, Ele nos dá também motivos, sentido para fazer algum tipo de renúncia para um, para outro, deixar o meu bem-estar. Não é mais um tempo onde nós íamos morar juntos para termos uma qualidade de vida ou qualquer objetivo que tem esse mundo. Não, nós viemos para viver o Evangelho. Nós viemos também para sermos levados, sermos conduzidos uns pelos outros com as nossas fraquezas, apoiados, poder descansar num, ou poder crescer com a correção que se é feita, com um novo jeito de realizar um apostolado, com o desafio de mostrar aquele meu dom, ou até o desafio de eu não ter aquele dom que eu gostaria. Então, vida fraterna é a convivência, a vivência, o amadurecimento humano, é o crescimento humano e também espiritual. Maria. E neste assunto, nós falamos muito do perigo da murmuração. Certo. A murmuração mata uma comunidade. E nós temos muita facilidade para murmurar, né? Para fofocar. Sim. Né? Então, em vez de murmurarmos, fofocarmos ou indignarmos-nos, nós precisamos aprender a rezar, aprender a estar com Deus em favor do irmão, em favor daquela situação, porque o próprio Deus vai reconstruir. A murmuração mata
Divide, né? A murmuração mata o vede como se ama, mas passa a ser vede como se devora, Sim. vede como se odeia. Né? Então, se traz todos estes aspectos que ajudam a termos uma clareza melhor sobre esse desafio da vida fraterna. Nem todos são capazes de viver este desafio, porque um santo, que não lembro o nome, dizia: vida fraterna, máximo martírio. Máxima penitência. Máxima penitência. Agostinho, Maria. Esse módulo fala muito de Agostinho, porque ele dizia que a cura dele, né, a necessidade profunda de Agostinho era a vida fraterna, estar entre irmãos por causa da afetividade dele. Né? E queremos passar para outro, podemos? Podemos. Outro tema que nós temos, então, o 4º módulo é sobre a formação pessoal. Que é isso, na verdade, quantas vezes a gente, o que é mesmo? Nós vamos entrar numa forma, a gente já comentou aqui, que a nossa forma é a pessoa de Jesus. Então, é ele o nosso molde. Quando entra aquela água no cubo de gelo que você tem em casa, aquele gelo vai ficar com a forma, porque você vai colocar no congelador, então é a forma que vai dar o formato, aquele gelo, né? Se é coração, se é trevo, se é... Enfim, Jesus quer dar não só um formato físico, é claro, mas os sentimentos do Filho. Por isso a gente precisa ser conduzido. Então, tem na comunidade, nas nossas comunidades, um itinerário, ou seja, um caminho de formação. E o formador é uma pessoa, irmão entre os irmãos, que vai auxiliar. É claro que o fundador, como sempre, ele tem esse olhar que vai detectar aqueles que são capazes de passar pelos desafios da vocação e se tornam capazes de conduzir também outros. Porque justamente ele fez essa passagem, esse caminho de escuta, de fidelidade, a vocação, a missão, as regras, ao evangelho, a palavra, vai amadurecendo. E os mais maduros, como na vida cronológica, os filhinhos mais velhos vão cuidar, vão levar, vão conduzir também, vão auxiliar com os mais jovens, com os mais novos. E é claro que são pessoas, né, Maria, com também características para isso. O formador pessoal precisa ter, antes de tudo, essa escuta e esta fidelidade. E é importante também compreender a releitura que temos que fazer da nossa própria história. Então, neste módulo, se oportuniza muita oração de cura interior. Porque eu estou fazendo curativos nas minhas escalas todos os dias. Tem enfermeiro que vem fazer curativo. E é interessante porque ele diz: tá bonito. Verdade. Tá, né? Cada um que vem olha as feridas. Tá bonita essa ferida. Tá bonito. Eu digo, mas pelo amor de Deus, isso é bonito. Então, e o que é bonito? Então, o que acontece? O formador vai mostrando esse novo, que talvez aquela ferida que te parecia tão terrível, onde você até questiona onde estava Deus que me permitiu acontecer isso, você vai ver com os olhos o quanto de bem aquela ferida te trouxe. O quanto de bem este tratamento diário que vem ser feito, o quanto eu posso também falar de Jesus para eles. Certo. Né? Então, essa ferida que poderia trazer em mim revolta e etc, etc, eu estou relendo. Então, o formador vai auxiliar a releitura de fatos, de acontecimentos, porque em todos os acontecimentos existe um desígnio bom de Deus. Não é assim? Não é assim?
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E principalmente essas feridas que talvez durante tantos anos nos distanciaram de nós mesmos, né? Então é muito importante essa formação pessoal. Ele vai fazer também memória, né, Maria? Memória da própria vocação que ele é chamado a fazer. Porque tudo está na nossa história. Tudo está na nossa história. Tudo está na história. Então esse trabalho de releitura vai confirmando a nossa vocação, nosso chamado. Um mergulho, na verdade, pessoal, isso é muito bom. Também, então, o 5º módulo, nós vamos trabalhando a formação geral, a estrutura de uma nova fundação, desde a evangelização, os conteúdos da vocação. Porque não se entra assim, ninguém entra consagrado, ninguém entra aprendendo já com a vocação pronta. Então, nós vamos falando aí daquilo que no caminho as pessoas precisam ter como conteúdo da doutrina, né? Então, dentro de uma nova fundação é preciso estudar, é preciso se formar, é preciso conhecer a doutrina. Hoje, a palavra diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, nós estamos aqui para conhecer antes de tudo Jesus e deixar com que Ele nos conheça ou Ele nos fale, mas para evangelizar também, para dar esse bem que eu recebi também. Então a comunidade, ela anuncia. Então nós não podemos desdizer a palavra, nós precisamos não reinterpretar o Evangelho, mas dizer de fato o que Jesus diz. Aconselhar a pessoa, administrar a pregação, a oração, o conselho, para que as pessoas encontrem de verdade a sã doutrina católica. Então, a dimensão, aqui você vai ver a dimensão doutrinal, a dimensão carismática de uma nova fundação, ou seja, as profecias do teu carisma. Aqui nós temos que olhar a história do fundador. Como a Maria dizia, ele vai passando os seus desafios, mas nós nos identificamos com tantos desafios que ele passou, porque é o caminho daquele carisma para amadurecimento, para crescimento, para tornar-se como Jesus. Então, aqui na formação geral, nós vamos ver a estrutura, o que precisa para esta vocação, da prática, né? O que precisa também na parte de formação humana. Aqui a gente viu a formação pessoal, mas na formação humana nós vamos aprender um pouco sobre a psicologia masculina, feminina, ou seja, quem é o homem, quem é a mulher, o casal, a missão do matrimônio, a missão de um pai, a missão de uma mãe. Então entra aí vários assuntos que não são apenas conteúdos. Tudo, lembrando que tudo vai nos formando, né? Dimensão também, aquela dimensão de a gente olhar, né, da espiritualidade, da intimidade, aprender a intimidade, aprender a contemplar, aprender a lécio divina, a liturgia de cada dia você mergulhar no mistério. Então tudo isso nós vamos vendo, esses conteúdos vão sendo dados nas formações e também nós vamos aprendendo da intimidade com Deus. E, finalmente, a mística do serviço. É o mistério que está escondido na nossa ação apostólica, nossa ação de discípulo, missão. Apostolado, né? Uhum. Então, há um mistério. E quantas vezes nós somos olhados assim com desconfiança, né? Uau. Pô, vocês são loucos. Hoje, não. Então, a gente enfrenta estes olhares, né? Enfrenta todos estes apelidos que se recebe, mas nós somos convencidos de que há um mistério escondido e eterno em nosso trabalho, quando é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, a nossa vida como leigos, né, na missão, na evangelização, é justamente a mística de serviço também,
traz a interioridade, ou seja, Terezinha aqui, vamos dizer, ela é esse ponto forte. Ao mesmo tempo que ela realiza suas tarefas, ela tem toda a intimidade. Ela nos ensina uma pequena via, que é fazer tudo com Ele. Né? Ele está onde eu devo estar. Devo estar onde é minha missão, onde é minha vocação, mas ali também Jesus está falando comigo na interioridade. Então, e missão, fazer o que eu tenho que fazer, cuidar da comunidade, cuidar da evangelização, cuidar, e família envolvida também, quantas pessoas dentro das novas fundações têm sua casa, suas famílias, e ali nós podemos, no dia a dia, ter a interioridade e ao mesmo tempo fazer a nossa missão. É isso aí. Eu gostaria de encerrar, né, pelo menos a minha parte, pedindo perdão a Deus e a vocês, irmãos e irmãs, né? Porque muitas vezes eu usei o termo igreja. A igreja está errada, a igreja não está fazendo o que devia fazer. E hoje eu compreendo profundamente que não é a igreja, são filhos dentro da igreja que são bastardos, que criam confusão, que criam ideologias e tantas coisas, né? Então, eu quero pedir perdão a Deus, pedir perdão a Jesus e a todos aqueles que possam ter escutado. A igreja está equivocada. Não. E eu gostaria que ficasse muito claro. A igreja é uma só. Deus não tem duas esposas. A igreja de Cristo é una, é santa, porque o seu fundador é santo, santo, santo. A igreja é católica, a palavra católica que significa que tem tudo. Jesus é Deus, portanto não falta nada. Esse termo católico significa tem tudo. E a apostólica, sobre a vida daqueles que não temeram em anunciar, denunciar e derramar seu sangue por Jesus Cristo, uma vez que ele também derramou seu sangue por nós. Então a igreja é una, santa, católica, apostólica. E quem realmente faz parte dessa igreja? O que acontece com o filho da igreja, né? Com o filho, com a célula do corpo místico que é a igreja? Primeiro, a comunhão dos santos. A igreja nos oportuniza a comum união dos santos. Por isso que em todas as fundações, as comunidades, tem os seus baluartes, os seus santos, determinados por Deus para que auxiliem a comum união dos santos. E quem realmente pertence à igreja nunca está sozinho, porque vive a comum união dos santos. O segundo momento da pertença à igreja é o perdão e a remissão que recebemos dos nossos pecados. É só a igreja de Jesus Cristo que perdoa os pecados. Depois, nós temos na igreja a certeza da ressurreição da carne. E é bonito pensar que a nossa carne um dia vai ressuscitar, porque foi instrumento de santificação da nossa alma. Então, não podia deixar de ter este mistério da ressurreição. É a igreja de Jesus Cristo que nos dá a ressurreição da carne. E é a igreja de Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Então, quando nós tivermos que fazer alguma denúncia, não façamos a igreja, não. São filhos da igreja. Na primeira carta de São João, né, ele diz, estavam no meio de nós, mas não eram os nossos.
E pelo amor de Deus, como Jesus Cristo está sendo destronado, retirado da sua igreja. Então, nós precisamos também deixar que aconteça essa formação do Espírito com relação à igreja. Porque o primeiro pensamento de Deus foi a igreja. Depois criou o universo. Depois criou o homem. Porque se não existisse a igreja, não teria sentido a nossa vida. O cosmo do cosmo é a igreja. Então Deus pensou nesta família. Por isso, criou o universo e criou o homem para que fizéssemos parte desta família chamada igreja. Então, não vamos, como eu fiz, infelizmente, muitas vezes, a igreja está assim. Não, são pessoas, filhos bastardos, que estão na igreja, criando problema, fazendo muitos perderem o caminho da salvação. Nós precisamos amar a igreja. E quando amamos a igreja, compreendemos a igreja, nós vamos viver com fidelidade o nosso carisma, o perfume que portamos de Jesus Cristo. Amém. Que bacana, né, gente? Porque quando tu fala da igreja, dá um fogo no coração, um desejo cada vez mais, né, de responder esse chamado tão fantástico, a graça. Deus nos estendeu sobre nós o seu favor. Deus estendeu sobre nós seu favor. E queremos então algumas estruturas práticas para nós encerrarmos a nossa live de hoje. Lembrando você então que nós estamos falando um pouco sobre a escola de formação online, dizendo para você um pouquinho, dando um gosto, um sabor. Quem já fez a escola, quero cumprimentar, quero abraçar aqui, né, Maria e eu, dizendo a vocês que temos também saudades e que foi muito bom e é muito bom quando nos vemos face a face. Mas aqui também está agora para os seus, para aqueles que não vieram, para as comunidades todas do Brasil, para poder então beber destes tesouros. Claro, são gravações, né, gente? Vocês entenderam bem, são gravações desde 2009, 2005 nós começamos, mas você vai receber as escolas que nós fizemos e ministramos, não só aqui na nossa sede, mas também estivemos em outras cidades do Brasil. Estivemos em Borborema, Niterói, Imperatriz do Maranhão, estivemos em São Carlos, enfim. E ali também vai ser material, com certeza, para estar junto da plataforma. Nós vamos lançar esta plataforma de cursos de formação com a escola de formação online no dia 23 de setembro. É um dia muito especial para nós também. É o dia de São Pio de Petreutina. Então, é justo e que ele acompanhe, né? Eu já pedindo que São Pio venha acompanhar a nossa formação, de todos nós, formação pessoal, a nossa formação comunitária, a nossa vocação. Também você vai encontrar ali, claro, não todos os temas de uma hora para outra, não vai ser jogado tudo assim. Através de cursos, você vai poder encontrar já os cursos da Novas Fundações, um carisma para a igreja, que é o carisma de fundação e fundador, e a consagração de vida, conselhos evangélicos. Os dois cursos primeiros, assim, que vão entrar no lançamento e que você vai poder fazer inscrição, se inscrever e ter aí na sua comunidade, na sua vida, na sua casa. Também nós vamos gravar cursos novos através dessa plataforma, onde você vai ter acesso também a eles, tá certo? Entrando no site comunidadeoasis.org.br, você vai poder então encontrar todas as demais informações, também poder se inscrever aí no mês de setembro, na semana de lançamento do dia 23 a 30 de setembro, vai poder fazer tudo isso. Queremos agradecer. Sim. Com muita alegria. Mais uma vez eu quero agradecer de maneira especial, como a Maria iniciou, as orações que todos nós recebemos, tanto ela, quanto eu, quanto toda a comunidade.
recebemos de todos vocês nesse tempo, onde nós passamos tantos ventos aí contrários, mas também hoje quero fazer memória aqui com alegria, né, desta Páscoa do Mozart. Claro que a perda de quem nós amamos sempre dói, mas a nossa alegria cristã, a nossa alegria, a vocação é de ter já um oásis no céu, né? E ele é o nosso oásis no céu nesse momento. Muito bom. Obrigada por você ter estado conosco. E quero pedir mais uma vez que o céu abrace você. O céu te escolheu. E eu e você temos que dar a resposta, escolhê-lo também. Né? É isso mesmo. É bonito isso. É lindo demais. O céu te escolheu. Só te resta escolher o céu. Amém. Obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau.